Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Combinado? Então, vamos ao relato de hoje, que é este daqui. Minha colega Maledite. Olá, Ana e família Assombrado. Esse é o meu segundo relato enviado aqui, só que esse é bem mais longo. Não é tão longo, mas é mais longo, acho que o primeiro que ela enviou. Ela... Bom, importante ressaltar que essa história ainda está se desenrolando, então se houver atualizações eu vou mandar o complemento futuramente. Todos os nomes e lugares estão trocados, pode ler sem medo. Perdão se houver algum erro, escrevi no telefone. Me chamo Fulana, moro no Rio Grande do Sul e trabalho em uma empresa de internet. Faço de tudo na parte administrativa lá, desde atendimento aos clientes até a parte financeira, em que aos clientes até a parte financeira. Até a parte financeira em caso de folgas da responsável Luana. Lá trabalham poucas pessoas e uma dessas é a Maledite. Ela nunca gostou de mim e eu nunca entendi o porquê. Mas como também meu santo não bateu com o dela, nunca fiz questão. Sempre fui educada, mas eu no meu escritório e ela no dela, né? Sempre fui educada com ela e tal, mas cada um no seu quadrado. Eu trabalho em uma filial e ela na matriz. Eu recebi muitas oportunidades na empresa nesses 2 anos. Oportunidades que a Maledite queria, principalmente o financeiro. Porém, por indicação do supervisor e da Luana, eu que assumo a função quando ela não está. Porém, por indicação, sou eu que assumo a função quando ela não está. E isso deixou a Maledite mais brava comigo ainda. Mas até então, ela disfarçava. Em outubro, eu precisei me ausentar da empresa por complicações na minha gestação. Estava com 7 meses, mas por serem gêmeos, eles já queriam nascer antes da hora. Então eu fiquei um tempo internada e depois fui afastada para cumprir repouso em casa. Foi nessa época que tive o primeiro sonho de aviso. Eu sou um bandista há 8 anos, porém minha mediunidade se resume, além da incorporação, em ver vultos. Raramente tenho sonhos proféticos ou minhas entidades vêm falar comigo por sonho. Porém, dessa vez, acredito que alguém tenha vindo me avisar sim. Vou relatar o primeiro sonho abaixo. Esse, na verdade, foi um pesadelo no início de novembro. Eu estava numa sessão de umbanda, não era no terreiro que frequento normalmente. Eu não conhecia o lugar. Era tudo branco e a parede e o piso e o altar bem longe de onde eu estava. Eu fui tomar um passe com uma Iemanjá. Lembro até da descrição física dela, de tanto que ficou marcado para mim, mas eu não via o rosto. Depois do passe, ela me abraçou e ficou. Demorou muito para me soltar, e quando eu fiz força para me soltar, ela disse: "Calma, filha, fica aqui mais um pouco." Eu estranhei, mas depois de muito tempo, eu fiz força de novo para me separar. Quando eu me soltei dela, eu cambaleei para trás e esbarrei em um homem, vestido todo de saco de lixo. Eu também não via o rosto dele, mas ele estava com o corpo todo vestido de saco de lixo preto e tinha um capuz de saco de lixo também na cabeça. Quando eu o vi, eu me assustei e acordei. Depois disso, o meu mês seguiu normalmente. Eu cuidei da minha gestação, fiz meu repouso e até esqueci do sonho. Até a primeira semana de dezembro. Bom, faltando uma semana para o meu parto, eu desenvolvi uma alegria absurda. Alegria. Gente, sou eu que tô lendo tudo ao contrário aqui hoje, tá? Ela escreveu certo. Faltando uma semana pro meu parto, eu desenvolvi uma alergia. Eu tô parecendo Chaves lendo aquelas cartas. Eu desenvolvi uma alergia absurda pelo corpo. Na quinta-feira antes do meu parto agendado, a minha médica ginecologista disse que poderia ser a circulação, né, sanguínea que estava alterada.
Como estava no fim da gestação, me receitou só um sabonete neutro para tomar banho. No sábado eu já não aguentava mais as coceiras e fui no pronto atendimento. Tomei medicação na veia e o médico passou 2 remédios e uma pomada. As coceiras melhoraram com o remédio e a minha vida seguiu. Na quarta-feira seria o meu parto. Tudo estava bem. Eu estava ansiosa e nem me lembrei da alergia. Na hora do parto, eu já estava com anestesia e a coceira voltou. Cheguei a machucar minhas mãos de tanto coçar com as unhas. Tanto que a anestesista me perguntou se eu tinha isso antes ou se poderia ser reação da anestesia. Eu disse que já era antigo e ela ficou observando. Graças aos orixás, meu parto foi tranquilo, meus gêmeos vieram ao mundo enormes e saudáveis. Porém, a alergia continuava. Minhas mãos tinham machucados e depois que a anestesia passou, as pernas também. Passei 5 dias no hospital e me medicaram lá para a alergia também. A coceira passava às vezes, mas muitas vezes ainda era tão intensa que criava feridas nas pernas, debaixo dos pés e nas mãos. Passado o período do hospital, voltei para casa com a medicação receitada. A alergia aliviava enquanto eu estava medicada. Quando acabava a caixa, voltava tudo de novo. Era até mais intenso. No início de janeiro, fui em outro médico. Descobri que o que eu supostamente tinha era uma infecção no sangue. Foi receitado mais 2 tipos de remédio. Comprei, tomei por 5 dias e foi ótimo. Até voltar tudo de novo. Em resumo, Ana, eu já estava há quase 2 meses com essa tal alergia, infecção. Só melhorava durante a medicação e depois voltava tudo de novo. Até que um dia resolvi conversar com a minha mãe de santo. Ela jogou os búzios e na primeira jogada já descobriu que tinham me mandado feitiço. Perguntou se eu pensava em alguém que poderia. E o rosto da Maledite já brilhou na minha cabeça, pois sabia que algum familiar dela era um bandista também. Minha mãe de santo disse que os orixás contaram que a Maledite não quer que eu volte a trabalhar depois da licença, pois enquanto eu estou fora, a Luana foi demitida. Então a Maledite que estava com o financeiro. E se eu voltasse, ela achava que a função ia ficar para mim. Bom, ela tá falando no presente, acho que isso tá acontecendo, ela tinha dito, né? Eu que tô lendo, mas ela escreveu no presente. A Maledite não quer que eu volte a trabalhar depois da licença, pois enquanto estou fora, a Luana foi demitida. Então a Maledite que estava com o financeiro, e se eu voltar, ela acha que a função vai ficar para mim. Mal sabe ela que eu não quero voltar. Marcamos uma limpeza, mas devido a alguns eventos no terreiro, foi preciso adiar. Algumas semanas atrás, estava deitada no sofá à noite com um dos gêmeos no colo. Como os 2 ainda são muito novinhos, os sonhos estão bem leves. Então, os sonos estão bem leves. Então, enquanto um chora, acaba por acordar o outro. Naquela noite, um deles estava com cólica, então chorava muito. Peguei ele e fui para a sala, enquanto o meu esposo, Felipe, fazia o outro dormir, porque tinha acordado com o irmão chorando. Quando me deitei e fui acalmando Lucas, acabei dormindo junto. Sabe quando você fecha os olhos, mas sente que tem alguém te observando? Achei que poderia ser o Felipe, que tivesse ali, né, que tivesse se levantado para me chamar, mas não. Quando abri os olhos, havia um homem, sem rosto, me olhando. Ele estava debruçado sobre mim, com uma mão apoiada no sofá, enquanto o rosto se aproximava mais e mais. Eu fechei os olhos rapidamente e me levantei num salto. O Lucas já tinha pegado no sono firme, então não acordou. Quando precisamos levantar à noite, ligamos somente a luz do banheiro, que é indireta ao sofá. Então eu olhei em volta para o escuro, vendo somente a luz do banheiro iluminando parte da cozinha, e falei alto. Nessa casa só são permitidas as entidades do Felipe e as minhas.
Se tu foi mandado de alguém, vá embora. Tu não é bem-vindo aqui. Olhei em direção ao pequeno altar que tem uma imagem da minha Oxum e mais alguns itens consagrados às minhas entidades e falei: que a senhora, o pai Ogum e a menina, que é minha pombagira, levem para longe quem está aqui dentro. Confio em vocês para proteger a mim e a minha família. O que não é daqui não vai ficar. Ana, me subiu um calafrio dos pés à cabeça naquele momento. O mesmo que subiu agora enquanto eu digito. Na manhã seguinte, acendi uma vela amarela para minha Oxum e uma vela branca no Exu Caveira do meu esposo, que fica numa casinha de madeira na frente da casa, já que ele não está em nenhum terreiro no momento, né? Repetindo o pedido que fiz à noite. Minha alergia voltou. Voltei a coçar os pés, principalmente embaixo e entre os dedos. Decidi que não irei no médico novamente, já que sei que é mais espiritual do que físico. Essa noite eu tive outro pesadelo, com o mesmo cara do saco de lixo. Então o pesadelo de hoje foi o seguinte: eu estava no meu terreiro, mas na área da rua. Quando eu entrei pela porta da casa onde mora minha mãe de santo, eu estava em outro lugar já. Nós íamos limpar um tonel que tinha carne podre. Um caminhão iria buscar, que nem os que buscam nos mercados, sabe? Aí eu e minha mãe carnal, Denise, abrimos, mas estava mal lacrado, então tinha muita larva. Aí a minha mãe me tirou de perto e eu tive uma crise de pânico. Ana, eu tenho uma fobia absurda de larvas. Meu corpo todo trava, eu acho. E eu sinto elas em mim. É horrível. Quando eu fui me sentar lá na área de novo, eu via um irmão de santo, Vinícius, e o meu pai carnal, Sebastião. O meu pai estava sentado com um dos gêmeos no colo, então ele não estava ajudando. E o irmão Vinícius estava conversando comigo, tentando me acalmar. Só que aí começa a parte mais estranha e apavorante. Eu estava lá, sentada, chorando, nervosa, e veio 3 irmãos da casa, o Mateus, a Paola e a Gabriela. 3 pessoas que eu gosto muito, com a tal da carne podre nas mãos, e se aproximavam de mim com as larvas, e fazendo piada que eu estava com medo. Ana do céu, caía larvas nos meus pés e eu só chorava. Minha mãe de santo apareceu na porta e chamou eles, mandando pararem e voltarem para dentro. E o meu pai se levantou e queria ir lá dentro me defender. Eu segurei ele pelo braço e disse que não precisava, que só ficasse comigo ali. Depois disso eu me sentei, encolhida numa poltrona que estava ali, e quando eu olhei em direção ao portão, tava lá o cara vestido de saco de lixo me olhando. O mesmo do outro sonho. Ele não entrou, nem fez sinal nenhum, mas ficou me olhando. E eu acordei. Eu acordei em pânico. Não dormi mais essa noite, pois tinha medo de ver as larvas novamente, ou aquele cara. Quando contei para minha mãe de santo hoje pela manhã, ela disse que provavelmente a Maledite renovou o feitiço. E agora mandou outras entidades atrás de mim. Antes era só um, agora são 4. E meus irmãos de santo representavam as entidades deles, que são as respectivas que estão trabalhando para ela. Ana, gostaria de deixar claro que a Umbanda não trabalha para o mal. Se alguém de fora estiver ouvindo esse relato, por favor, não julguem a minha religião pela maldade da Maledite. A maldade está nas pessoas. A diferença é que na Umbanda ou Quimbanda, ela tem as ferramentas que quiser, e se o terreiro não for sério, ele faz mesmo, por um certo valor. Enfim, como eu disse, a história ainda está se desenrolando. Relatei aqui até onde fomos no momento. Irei fazer uma limpeza e um serviço para que o que foi mandado vá embora. A Maledite tem uma vidinha tão medíocre que nem vale a pena devolver o que foi mandado. A vida dela já é, né? Ela apanha do marido no meio da rua. Pelo menos uma vez por semana isso acontece.
mas ela sempre volta para ele. Ela não tem nem o ensino fundamental completo, então precisa se contentar no serviço que está, ganhando pouco e sem perspectiva, né? Ela fez tudo isso sem nem saber se eu queria voltar, e eu não quero. Obrigada pelo espaço, Ana. Quando a história continuar ou concluir, eu trago aqui. Beijos. E os gêmeos são apaixonados em você. Como eu disse no último relato, eles ficam olhando a TV e te ouvindo, apaixonados. Ai, que bonitinho. Até o próximo. Um beijo pra você, muito obrigada. Mais uma colega maledite no trabalho, né? A gente tem vários relatos aqui desse tipo de colega de trabalho que, ai, gente, pelo amor, né? Mas tem muito. Quem tá me escutando aí pode falar, tem mesmo, não é? As colegas maledites. E olha lá, fazendo trabalho, fazendo coisa. Infelizmente, né? Ela já tem uma vida que não tá fácil. Aí vai atrás de coisa pra prejudicar os outros. O que isso vai virar, hein? Ou será que já é tudo, né, gente? Tudo que vai e volta, tudo reflete. Então, esse tipo de pensamento da maledite, esse tipo de atitude da maledite, não é legal e não vai ser legal nem pra ela. Oh, meu Deus, fica aparecendo os negócios aqui na frente, né? Não é legal pra ninguém. Você aí tem uma colega ou já teve uma colega maledite no trabalho, na faculdade, enfim, envie o seu relato pra gente. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Este foi o relato de hoje, um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.